América Podcast. Penso, Jogo, Existo. Episódio 6. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Penso, Jogo, Existo. Meu nome é Israel Mendes e eu estou aqui com os meus parceiros Felipe Dalmolin, game designer, e Rodrigo Oliveira, professor pesquisador. E aí galera, tudo bem? Tudo bom. Tudo certo. Então, chegamos ao último episódio dessa série, onde a gente vai falar sobre games, cultura e identidade. Estão preparados aí? Ó, a gente evoluiu até agora para conseguir tocar nesse assuntinho espinhoso. Então vamos embora. Acho que vai ser uma conversa bem interessante aí. A gente está incrementalmente, vamos dizer assim, né? Conversando, colocando alguns conceitos. A gente já está bem alto aí. Acho que já deve estar num andar aí, já deve estar dando uma certa vertigem teórica de conversar sobre alguns assuntos. E acho que esse aqui é um assunto bem legal para a gente começar. Então eu queria começar pelo ponto de partida, assim, né? Colocando para vocês algumas coisas, assim. Quando a gente fala de games, cultura, principalmente, eu acho que, principalmente em se tratando de Brasil, a gente tem uma certa dívida de compreensão dos jogos, dos games principalmente, né? E a gente sempre tem que dar dar uma dividida entre o digital e o analógico, né? Mas de maneira geral, assim, uma certa dívida de percepção do valor do game enquanto cultura, enquanto um artefato que carrega consigo uma experiência que ao início a gente entra de um jeito e ao final sai de outro, e uma modificação principalmente cultural, acredito eu. E é isso que eu queria ouvir de vocês também. Mas pelo meu ponto de vista, assim, o que eu queria só colocar um pouquinho é um pouco da perda que o próprio brasileiro passou, como eu percebo assim, ao longo dos anos, do valor fundamental que os jogos têm na formação, né? Na formação mesmo de um cidadão, de um ser humano, seja lá, ou mesmo numa lapidação, digamos assim, já que muitas vezes ele chega um pouquinho depois, né? Ou tem o seu valor menorizado em relação a outros artefatos culturais, como principalmente o livro, com toda a justiça do mundo, dado a própria evolução tecnológica das coisas, né? Então eu queria ver como é que vocês pensam isso, assim, primeiro ainda numa relação entre games e cultura. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso em outros episódios, mas eu acho que é um ponto sempre bacana de a gente firmar esse terreno aí pra gente depois conseguir caminhar mais tranquilamente sobre ele, assim, e daí sim desembocar. Se quiserem trazer identidade agora também, já podem trazer, fiquem à vontade aí. Então pode começar um pouquinho aí, Rodrigo. Acho que você tem um bom prefácio aí pra gente. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente pode estabelecer o que a gente está pensando sobre cultura e depois a gente desenvolve um pouco sobre identidade, porque eu acho que esses dois conceitos conversam, especialmente quando a gente está falando de games, por causa do termo gamer, que a gente vai acabar desenvolvendo daqui a pouquinho, né? Por cultura, a gente pode pensar de várias maneiras, né? Desde cultura de cultivar algo, mas eu acho que a gente pode colocar aqui a cultura como pela perspectiva do Raymond Williams, quando ele diz que tem mais a ver com um conjunto de padrões de comportamento, crença, conhecimentos técnicos, econômicos, rituais religiosos, comunicacionais, de consumo, costumes, etc., que distinguem grupos sociais, certo? O Raymond Williams também fala que cultura é modo de vida, certo? É maneira de viver das pessoas. Vai ter também o Nestor Garcia Canclini, que fala um pouco sobre consumo. O Canclini diz que o consumo não é só o ato de possuir e comprar coisas, né? E eu já vou fazer a voltinha pra gente chegar ali. Não é só a possessão individual de objetos, mas também uma apropriação coletiva. E que faz com que as pessoas existam de alguma maneira quando elas consomem coisas. E consumir, como eu falei, não é só possuir, também é viver ao redor dessas coisas. A gente pode desenvolver um pouco mais. Vai ter também o Martim Barbeiro, que vai dizer que não é apenas reprodução de forças, mas também é uma produção de sentido, lugar de uma luta, que não se restringe à posse dos objetos. Então, e os jogos estão nesse sentido aí, né? Cultura enquanto modo de vida, enquanto maneira de viver. E se a gente for caminhar para a identidade, né, a gente pode dizer que ser alguém que consome jogos é uma maneira de existir no mundo. Especialmente quando os próprios sujeitos se definem e se distinguem enquanto consumidores de jogos. A gente poderia usar isso, como você mencionou, também para a literatura, também para o cinema. A gente pode fazer um paralelo com a cinefilia. O que é um cinéfilo, né? O que é um fã? Acho que a gente também pode ir por aí. Acho que o gamer, ele é um fã de games, né? E então
existe um imaginário de que os jogos eles são um artefato talvez um pouco menor do que os outros, né? No sentido de que é joguinho, é brinquedo. De fato é possível pensar isso. Essa cultura, esse agrupamento, essa agremiação provocada pelo consumo dos jogos, ela dá margem para essa interpretação. No entanto, a gente tem... Acho que a gente pode pensar o jogo enquanto um artefato cultural legítimo que faz parte do cotidiano de muita gente e que contribui para a maneira que essas pessoas se relacionam e enxergam o mundo, né? E aí a gente pode dar alguns exemplos, a gente pode pensar de, tipo, como é que funciona isso? Pô, eu jogo um jogo, isso altera a minha vida. Não dá pra ser tão reducionista, mas também não dá pra deixar tão livre pensar que o jogo não vai interferir, não vai ter alguma relação com a maneira da pessoa se relacionar. Inclusive a si mesmo, né? Consigo mesmo, né? Afinal de contas é um ritual, você parar, pegar o controle, colocar o CD dentro do console, ou ligar no celular, ou pegar a caixinha, ler o manual, colocar em cima da mesa. Tudo isso são situações ritualísticas que fazem você dedicar tempo num espaço e que isso de alguma maneira pode ser inerte, pode ser só um momento de não estou fazendo nada além de jogar, mas pode também ser um elemento que constitui a tua presença no mundo, né? Então, esse primeiro passo de pensar que o jogo ele é legítimo e existente na vida de muita gente, e ele, de algumas pessoas ele só é um mero passatempo, alguém que no ônibus joga um Candy Crush, um Tetris, ele tem uma presença na vida dessa pessoa, mas tem um monte de gente que a presença é outra. E acho que é sobre essas pessoas que a gente vai falar aqui, né? Sobre as pessoas que a presença do jogo, ela realmente é um fator, não é só um passatempo. Embora também é um passatempo, né? Nesse sentido, eu acho que ele segue a mesma lógica de produção cultural, né? Que, assim como outras áreas, tem também uma produção um pouco mais superficial, que pode ser entendida apenas como passatempo, né? Ou seja, modifica, provoca, faz refletir menos do que um percentual menor, mas que ainda assim existe, né, de produções culturais que aí sim te convida a uma viagem interna muito mais profunda e que provoca muito mais reflexões e, portanto, modificações, né? Acho que tem um potencial. Os jogos têm um potencial de provocação, mas até hoje eu não acredito muito que esse potencial ele se realiza. Acho que tu pode colocar alguma coisa sobre isso, Felipe. Não sei se a gente vai falar só desse consumidor que se entende como consumidor permanente e constante, porque eu acho que não necessariamente esse consumidor está fazendo uma fruição melhor do meio do que o consumidor de ônibus, vamos dizer assim. O cara que usa o jogo rapidinho. Como passatempo. Né? O entendimento, eu acho, da identidade de gamer, de jogador. A gente não pode correr o risco de endeusar essa imagem também, no sentido de que esse cara enxergou alguma coisa que... Não, mas não é nesse sentido que você colocar. Eu colocar mais no sentido assim, pro jogo ser um elemento identitário, cultural, ele estando presente no consumo, legal. Mas para ele ser um elemento identitário, sim, a gente precisa aí que isso seja um pouco mais. Né? Então, ontem eu conversava com uma aluna, dentro das minhas experiências para o teste de doutorado, perguntando pra ela, você se considera gamer? E ela, não, de jeito nenhum. Tá, mas você joga videogame? Eu jogo muito, jogo todos os dias. E ela, por que você não é gamer? Ela dizia, porque eu não entendo tanto assim de jogo. Tipo, ela mesma, dentro da sua... Eu não entendo tanto assim de jogo, perto do fulano, da fulana, que vivem pra isso. Eu sou só uma jogadora. E eu também não me identifico muito com o que os gamers pensam de outras coisas do mundo. Exato, eu acho que aí tá um ponto. Então, tipo, é difícil de desenvolver esse pensamento, assim, e o termo gamer, ele dá margem pra que a gente valore o consumo de um jeito específico e desvalorize o consumo de outro jeito específico. Então, não tem como a gente dizer que o joguinho casual, que seja, o joguinho mais bobinho que seja, num celular com uma senhorinha jogando enquanto espera na fila de alguma coisa, isso é um elemento cotidiano dela. Mas eu questiono se é um elemento identitário dessa pessoa. Se isso está na fala dela, na maneira dela se identificar pro mundo, entendeu? Será que essa senhorinha, por exemplo, se reconhece... Quando ela vê outras senhorinhas jogando, ela reconhece aquilo como um elemento que junta elas. Já, por outro lado, se um rapaz está com a camiseta escrito The Cakes a Lie, né, o bolo é uma mentira, e ele
vê outro com essa frase, né? Isso tá fazendo parte de como ele se apresenta e se entende pro mundo. Né? Eu acho que sim. Eu acho que esse é um exemplo muito, muito superficial, mas eu fico realmente simulando algumas situações, assim, de tipo, um cara que consegue pegar referências. Qual a possibilidade dessas pessoas realmente baterem um papo? Eu sei que é difícil de desenvolver, porque a gente poderia citar que também tem questão de classe social, pelo viés econômico, também a questão da faixa etária. Mas o que eu quero dizer é que o consumo de jogo dá uma potência de uma cultura muito específica. Quando aquilo é um elemento identitário, mas ao mesmo tempo é uma dialética. Porque também pode ser algo que exclui quem não joga ou quem não joga de um jeito específico. Exatamente. Então, de maneira nenhuma, eu quero colocar o gamer como um ser superior, mas sim que o consumo de jogo ele pode ser um elemento de distinção. Mas acho que nesse sentido, de novo, ainda volto nesse ponto de que estruturalmente parece que as coisas são parecidas. No sentido de que, vamos pegar a música, tá? As pessoas ouvem música, mas as pessoas não buscam ser entendedoras, não necessariamente, a maioria delas, entendedoras ou vestir um estilo a partir desse hábito de consumir música. Então, assim, tem um hábito quantitativo e outro mais qualitativo. Entendeu? Não, eu acho que a música é um elemento cultural e identitário muito forte. Eu leio com as quantidades de vertentes que tem fã de bandas e... eu acho que sim, mas eu tô falando da camada que consome música pura e simplesmente por passatempo, entendeu? Claro. Então, assim, eu só tô dividindo esses dois grupos porque realmente, sob uma perspectiva, sei lá, comercial, apenas quantitativa ou por mera curiosidade de pesquisa para entender os diferentes nichos, a gente consegue separar esse pessoal. Agora, quando a gente está falando aqui nesse episódio de games, cultura e identidade, e a gente primeiro bota um chão aí de cultura para realmente problematizar um pouquinho, mas já desembocando em identidade, a gente está concordando, não é exatamente esse o público que a gente está buscando. E por estar buscando outro público, não quer dizer que a gente está desvalorizando esse. Claro. A gente está só tentando entender o que faz uma pessoa se achar cinéfilo para o cinema e se achar gamer para os jogos. Né? Porque a identidade... Não só assiste filme e vai no cinema de vez em quando, mas consome toda a linguagem ao redor disso e conversa sobre... A identidade sob o pano de fundo da cultura, na verdade, ela está ali dentro de uma teia de significados que faz bastante sentido para essa pessoa. Como você tinha falado ali, Rodrigo, a produção de sentido a partir disso, né? O game, enquanto plataforma ou enquanto artefato cultural, ele traz um grau de prazer extra no consumo que essas pessoas, inclusive, internalizam e vivem aquilo de uma maneira diferenciada, não necessariamente melhor ou pior, apenas diferente. A comparação com a cinefilia, eu acho que ela é muito boa. É o Jacques Salmon que ele fala que a cinefilia ela procede da neurose do colecionador e do fetichista. Sua paixão é acumulativa, exclusiva e terrorista. Ela favorece o elitismo e o agrupamento em seitas intolerantes. E aí ele diz que o cinema ele dá margem para que nasçam alguns sujeitos dessa espécie. Eu não sabia que existia essa... Nos jogos a gente reconhece isso. E ele segue dizendo que a cinefilia é uma cultura fundada na visão e na compreensão das obras, né? O gamer, ele de alguma maneira, ele também vai compreender as obras. A gente pode problematizar isso depois. É uma experiência, a cinefilia é uma experiência estética oriunda do amor à arte cinematográfica, uma das versões do simples amor à arte. A gente pode colocar isso pro jogo também, né? O gamer também... A gente pode traduzir isso totalmente pro gamer. O gamer também é isso. Do lado bom, né? Do lado de ser um entusiasta, ser alguém que defende o seu consumo e que quer que seu consumo cultural não seja detratado, né? Que seja visto como legítimo, mas ao mesmo tempo vai ter uma certa toxicidade em valorizar, tipo, você não é legítimo, você não é um gamer legítimo. Quantos jogos você jogou, né? A gente vai ver muito isso. E essas disputas culturais, elas estão ali, são disputas de poder, são disputas hierárquicas. Às vezes daria pra gente até pensar em uma espécie de capital cultural, bem pensando no que o Bourdieu fala de disputa de capital cultural mesmo, né? Eu sou mais gamer que você, e que essas disputas também incluem ali disputas de gênero, disputas econômicas, disputas de capital social também, de prestígio, né? Então é uma cultura muito complexa, mas ao mesmo tempo eu não sei se ela é tão diferente de outras formas de cultura, né? De consumo cultural. Não me parece isso, mas essa questão do capital cultural, para mim, eu ia usar uma outra palavra que eu acho que muitas vezes é usada e também é um dos aspectos que a gente pode analisar,
que é a questão da autoridade, porque as pessoas muitas vezes elas se conferem uma autoridade por deterem um determinado tipo qualitativo ou quantitativo de conhecimento, né? Existe então, esse conceito do gatekeeping, que a pessoa é é o guardião do portão daquele conhecimento ou daquela cultura, daquele consumo e se considera responsável por manter aquilo lá guardado e a distância dos outros. Né? Acontece isso com a música também, é muito comum que as pessoas, a banda que eu mais gostava todo mundo descobriu e agora a banda não é legal, assim, tipo, agora não tem mais graça, né? Acho que até a Flávia Gazi, que é uma pesquisadora brasileira também da área dos games, ela até faz uma brincadeira em algum momento que ela posta uma carteirinha de nerd, que ela tem a carteirinha de nerd, legítima, né? Então, essas disputas de poder e hierarquia e quem é o guardião dos conhecimentos, isso na cultura gamer, elas são muito evidentes. Mas eu acho que em outras também. Talvez numa escala diferente, com uma qualidade um pouco diferente, porque no jogo a gente vai ter umas especificidades, no jogo, para além de uma quantidade de jogos, a gente vai ter um capital econômico muito forte vinculado, porque os jogos são caros, a sua ludoteca vai ser uma espécie de um museu que vai te conferir uma certa legitimidade, o teu tempo de relação com os jogos também vai te conferir um poder. É muito comum que a gente veja, e eu faço minha culpa em relação a isso, de dizer, eu sou do tempo do Atari, sabe? Eu sou do tempo que eu jogava joguinho de Pac-Man, sabe? Mas ao mesmo tempo vai ter uma galera que começou a jogar agora, mas tem uma performance, uma relação com os jogos, dependendo do ponto de vista, muito superior à minha, né? Então a gente tem várias formas de pensar essas disputas aí, mas eu acho realmente que são elementos de uma cultura específica e que, dependendo de onde a gente vai olhar essa cultura, a gente vai ver a disputa de um jeito diferente, mas elas acontecem de vários modos. Nesse sentido, eu acho que foi por isso que eu fiz aquele comentário ali, porque me parece que estruturalmente as coisas realmente se replicam, com algumas especificidades, mas me parece que é quase como uma história de arquétipos, sabe? Que se repetem, né? Só que do ponto de vista cultural. Então, a gente está muito próximo de uma cultura geek, sabe? Também está dentro desse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva. Acho que não existe uma questão em relação a isso, né? Tipo, não é muito melhor ou muito pior, acho que nem é uma relação de comparação, mas apenas de diferença mesmo, né? Mas a estrutura parece parecida. O que eu queria trazer para vocês um pouquinho é como é que vocês veem essa figura do gamer na sociedade hoje, enfim, dado um pouco dessa compreensão que se passa cada vez mais a ter. E quando eu falo na sociedade, há de se, caso vocês façam essas relações de mercados mais estabelecidos, como americano, japonês, europeu, canadense, dá o devido disclaimer, né? Mas eu tô me referindo especialmente a Brasil mesmo, e um pouco mais a essa relação dos jogos, porque o jogo ele tem historicamente, uma certa visão meio de perda de tempo, ou de jogo, a pessoa tá indo no caminho do jogo, sabe? O caminho é um caminho ruim, dado uma herança meio de azar, ou seja, ser infantil, ou seja, você tá realmente gastando o seu tempo e não experienciando algo diferente, né? As pessoas ainda... Como é que vocês estão vendo isso, assim? Eu tenho uma visão sobre isso, mas queria entender como é que vocês veem isso, assim. Pode começar você aí, Felipe. Cara, eu acho que no começo do episódio você falou do jogador, a relação do jogador brasileiro com o jogo, assim. E eu não sei se é uma coisa específica do jogador brasileiro, esse atrito da sociedade com o gamer, vamos dizer assim. Eu penso no exemplo do Dungeons and Dragons, que é o RPG, acredito que o primeiro sistema de RPG, que é um jogo social, de mesa, a galera tá contando história, tá se divertindo, jogando os dados e coisa, e isso por muito tempo teve uma associação muito perniciosa, assim, uma coisa como se as crianças e os adolescentes, e mais adiante os adultos, estivessem fazendo uma coisa demoníaca. Magia negra. Magia negra, um negócio do mal ao jogar esse jogo, né? Então acho que não é exclusivo do brasileiro essa desconfiança com relação a alguém que tá jogando ou que tá se juntando para jogar alguma coisa. E eu vejo que hoje, aí sim, no contexto brasileiro, eu acho que tá se surgindo uma compreensão do que é isso, mas não necessariamente pelo lado de, por exemplo, eu como gamer tô consumindo uma coisa que vai me contar uma história, vai me gerar um entendimento, uma emoção, um negócio legal, mas sim o entendimento do gamer como o profissional
de jogos, ou alguém que joga League of Legends ou Rainbow Six, o que for, de forma profissional e ganha dinheiro com isso. Parece que o ganhar dinheiro com isso é o momento onde se valida a atividade, sabe? Inclusive eu vi uma reportagem agora essa semana na TV, tava falando de algum evento de jogos e a repórter perguntou pra uma criança de uns 4, 5 anos assim, pra você o que é o gamer? E a criança nem associava ainda direito o que ela estava vendo lá, mas respondeu assim, é aquele que joga os jogos profissionalmente. O gamer, então, é o que tá realmente jogando, ganhando dinheiro, e essa é a atividade que a criança vai conseguir defender pros pais em algum momento com relação a todo o contexto cultural dos jogos. Eu posso ganhar dinheiro jogando isso muito bem. Né? Essa diferenciação de profissional e amador, o professor Patrice Flechy, ele tem todo um estudo que ele diferencia, assim. Ele não coloca que o profissional ele desenvolve melhor do que o amador. Ele coloca que o profissional apenas seria um cara que transformou aquilo num trabalho e num dinheiro. E que o amador ele pode ser tão bom quanto o profissional, mas a diferença é que o amador, o propósito dele é enaltecer o estado da arte. Enquanto o profissional pode ter esse compromisso, mas que talvez a prioridade do profissional seria a relação monetária mesmo, né? Cara, me lembrou de tu falar do Dungeons and Dragons. Esses dias eu estava numa casa de jogos de tabuleiro. Gosto muito de ficar lá conversando. Tava conversando com um rapaz, o Arthur. Não vai escutar isso e tal, né? Mas não é fictício. Ele tinha 13 anos e a mãe dele e o pai dele estavam lá porque ele queria muito conhecer o lugar e eles estavam preocupados. E aí ela veio me perguntar, assim, tipo, vocês têm RPG aqui? E eu falei, sim. Nossa, mas isso é muito perigoso. E ela começou a falar muitas coisas, assim, tipo, é muito perigoso, né? E aí eu falei, olha, eu entendo que você tem essa visão, mas eu preciso te dizer que isso é um mito, sabe? Não é, porque tinha um rapaz na minha escola, porque eu sou professora, né? Eu falei, eu insisti, sabe? Tipo, eu lamento, assim, de verdade, mas não... Mas eu entendo que essa pessoa pensa isso, porque existe uma mediatização também ao redor sabe, tipo, ao redor do que não é compreendido, sabe? Quando acontece um evento ao redor de jogo, como é que a mídia trata isso também? Como é que o jogo é visto? A cultura se constitui, ou a visão de mundo das coisas se constitui a partir de um certo nível de mediatização também. É muito difícil pra mídia elevar uma conversa num tempo de jornalismo, né? Num tempo tão curto de jornalismo. Também é difícil para as pessoas acessarem uma discussão um pouco mais... Que vá além disso. 30 segundos de reportagem também. E também acho difícil também entender os jogos porque eles estão à parte, pra mim, de todos os outros consumos culturais. A gente já conversava sobre isso, né? De que o jogo ele é tão... O Johan Huizinga diz que o jogo é um círculo mágico, né? De espaço-tempo. Eu não acho que é só isso que ele constitui. Pra mim, ele também é um círculo mágico fechado de espaço-tempo, deslocado de outros consumos culturais também. Se a gente pensar quando que as pessoas jogam, é sempre num momento, num espaço que é deslocado de outro momento. A gente até tenta ter jogo na escola de alguma maneira, mas esses jogos, eu lamento, são muito ruins. Eles não são tão legais, eles não são tão divertidos, né? Mas... Enquanto a escola consegue usar o cinema, consegue usar o teatro, a literatura não precisamos nem mencionar, a música, os jogos ainda não, né? Mas é engraçado colocar o jogo como deslocado. Eu entendo o teu ponto dele ser deslocado olhando de fora pra dentro, assim, mas entende que é curioso que o jogo ele contém música, ele contém texto, ele contém arte de um ponto de vista de pintura, seja 2D, seja 3D, seja cinemática mesmo. Sim. Então não consigo ver ele como deslocado enquanto artefato. Ele contém todas essas outras coisas, então o consumidor de jogos ele necessariamente está consumindo muitas outras formas. Mas veja bem, essas são as peças do jogo. Sim. Essas são as peças que constituem o jogo, mas quando o jeito de consumir o jogo, eu acho que ele não favorece uma fruição que te faça refletir sobre aquilo para além do jogo, entendeu? Para além do jogar enquanto uma diversão, enquanto algo que é superficial. Então, ao mesmo tempo que a gente está querendo defender que o jogo ele é tão denso de história, de estéticas, quanto um livro, um quadrinho, um teatro, um filme, o fato dele necessitar que você tenha certas habilidades desenvolvidas, ele ao mesmo tempo ele afasta quem não tem as habilidades desenvolvidas, e o uso dessas habilidades, eu acho que ela também faz com que, tipo assim, é tão forte o uso dessas habilidades de comandar um joystick, de fazer uma percepção de uma tela, entender elementos que estão se deslocando, que parece que o texto fica em segundo plano. E aí a gente pode falar, a gente já falou um monte de jogo arte aqui, de jogos que são edificantes, né, que tem uma mensagem legal, mas que a gente
sabe que eles não são fluidos, a gente sabe que essas mensagens elas não entram no acesso. Elas passam batidas, né? Então é difícil defender o gamer nesse sentido, sabe? Quando a gente vai pra internet, vai pra pesquisar, eu pesquiso porque é parte da minha tese, né? Que eu tô olhando, eu vejo assim, pô, tem um jogo que ele tá fazendo um texto super legal, mas a galera só fala sobre como o visual do jogo é bom, como a trilha sonora é boa, né, sei lá, como o fundo do jogo, o background é feito em relação a tal coisa, posicionado em tal momento histórico, mas ninguém tá falando sobre a ideologia que esse jogo tá falando. A gente já citou aqui o Red Dead Redemption. É um jogo categoricamente projetado com pensamentos. Eu lamento se alguém discordar, eu não vou conseguir concordar com o tipo de fruição contrária a essa que eu vou colocar, mas é um jogo que está falando de uma desconstrução de um modelo de sociedade. O personagem é um anarquista, ele tem pensamentos voltados para a esquerda, ele é um cara que defende o movimento feminista, ele é contrário aos racistas, tanto que tem cenas com o Ku Klux Klan que você ganha pontos por combater a Ku Klux Klan. Difícil de falar KKK, né? Que é mais fácil falar KKK, né? Mas, tipo, o jogo tá colocando isso. Eu não consegui perceber ainda essa fruição, essa percepção naquele jogo. Isso não entra no debate sobre a qualidade do jogo. E quando entra, ele é ou entre pares nossos, entre pessoas que estão interessadas nisso. E aí eu não sei se isso é válido, porque nós não somos populares, né? Nós não estamos na conversa, nós não estamos... Ou quando entra, ele é rechaçado. É tipo, não venha problematizar aqui no meu joguinho, não venha estragar o meu joguinho quanto à política, sabe? Mas o jogo tá declarado isso. Eu ia trazer essa visão, começando ali, porque vocês foram um pouquinho longe, mas puxando desde quando o Dalmolin trouxe, na verdade a gente concorda, eu só acho que tem duas coisas que são fundamentais para essa melhor compreensão que especificamente a nossa sociedade brasileira está começando a ter a respeito da importância do jogo. Um é a presença dos jogos na cultura pop, que isso era bem menos presente há 10 anos atrás, né? E eu falo isso, enfim, para quem não nos acompanha aqui tão frequentemente assim, porque há 12 anos atrás eu comecei a trabalhar com jogos de fato e foi quando eu comecei a digamos assim, investigar qual era o cenário, né? Qual era o cenário comercial, cultural, social em relação aos jogos, especificamente no Brasil, tudo, né? E essa experiência de empreender ao longo desse tempo que me trouxe essa percepção. E hoje em dia, realmente, aí entra a segunda camada, que foi exatamente o que você falou, Dalmolin, é a questão comercial. Então, a partir de um sucesso comercial, é que os jogos me parecem que passam a ser melhor percebidos, porque antes disso passam a ser respeitados, né? Mas assim, o respeito vem a partir de um dado essencialmente capitalista numa sociedade capitalista. E até aí tudo certo, porque, enfim, a gente também está falando de um mercado que tá fazendo tem toda a cadeia produtiva acontecendo a plenos pulmões e a plenos vapores. Mas, nesse sentido, eu acho que os jogos, eles nos conduzem, então, enquanto sociedade brasileira, aí sim, eles estarem presentes na cultura pop, e daqui em diante a gente já consegue a tratar com uma certa normalidade que já é mais característica de mercados mais bem estabelecidos, enfim, porque a gente não precisa voltar numa questão basal, né? Quer dizer assim, primeiro respeita o que eu faço para depois a gente estabelecer um diálogo sobre isso. Não, acho que hoje em dia isso já é bem concebido, mas principalmente o que trouxe isso, e a gente sabe, em especial porque a gente acompanha as duas cenas principais que existem, né? A cena de consumo, a cena dos jogadores, em especial no seu ápice aí com as cenas dos e-sports, né? Que movimenta muitas pessoas e cifras, mas também com a cena de desenvolvimento, né? Que é uma cena completamente diferente, pelo menos a cena independente, né? E ela tem suas características e suas dificuldades e está realmente bastante mais atrás. Embora também a gente está falando de uma consciência para conduzir. Acho que o Rodrigo trouxe alguns pontos ali que eles tocam muito nessa questão de em que momento de amadurecimento da indústria cultural de jogos a gente está, né? E a gente tem que entender isso, não necessariamente, pelo menos na minha opinião, ainda como certo ou como errado, mas sim como uma busca incessante por melhorar, né? Por trazer isso. Então essas reflexões
Acho que tem um pouco de estética de recepção, acho que tem um pouco de conhecimento sobre o que está sendo falado, né, na indústria de jogos. Muito dessa história de barreira de entrada, né? Tipo, o jogo diferente do cinema, que na verdade ele carrega também essas outras linguagens dentro de si, como o Dalmolin tinha falado. O jogo, ele é entregue de uma forma interativa, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? Então, assim, a agência da narrativa está a cargo da entidade principal, seja do jogo, seja um personagem, seja uma peça, seja uma entidade abstrata, mas que precisa ser passada para frente, ser avançada, né, através dos inputs do jogador, né? E o jogador é essa figura que aceita uma premissa lúdica de jogo e se joga nessa aventura de jogar e levar o jogo adiante. Então, assim, existem uma série de barreiras que vão nos levar a um processo, digamos assim, mais avançado de reflexão, de compreensão, e eu acho que isso são coisas que a gente precisa respeitar no tempo, né? Eu acho que é um amadurecimento da indústria como um todo no tempo. Mas eu acho que também tem uma resistência, existe uma resistência tanto por parte da indústria quanto por parte do próprio consumidor em não abordar política e ideologia dentro dos jogos, assim, tipo, eu acho muito difícil refletir sobre o que você está fazendo quando é mais divertido atropelar uma velhinha. Entende? Tipo assim, o jogo te permite isso, a gente vai falar sobre isso no futuro, né, em algum outro episódio, mas eu acho que os jogos são imaturos num sentido de texto ainda, especialmente se a gente olhar como eles nascem, como é que eles se desenvolvem num mercado, né, lá com o Nolan Bushnell, né, o da Atari, que daria pra gente dizer que é o empreendedor dos jogos, né, é ele que vê o tiro de negócio com a Atari. Depois, como que vai acontecendo, a gente tem nos anos 80 uma bolha, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil isso não aconteceu, porque no Brasil os jogos foram embargados pela ditadura, né, mais uma herança aí da ditadura militar. E depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter os jogos um artefato elitista, porque é caro, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma periferia que consome jogo por meio das casas com os videogames, os fliperamas. A gente vai ter garotos ricos com os videogames em casa. A história da pirataria toda, né? Depois, a era da pirataria. E é isso que o Pedro Santoro Zambon, que é um pesquisador brasileiro também, que ele vai colocar em uma das pesquisas dele, ele e outros pesquisadores colocam alguns dos motivos que levaram os jogos a se desenvolver muito no Brasil. A pirataria, especialmente ali na época do PlayStation 1 e 2, em que brasileiros, China, Paraguai, ali aquela relação toda, o jogo começa a desbloquear os consoles, a galera começa a poder comprar. Essa pirataria, ela tá acompanhada por um movimento hacker, né, vamos dizer assim, de que a galera começa a traduzir os jogos, e são pessoas inexperientes, são às vezes programadores, pessoas que querem... Um grande exemplo disso são os jogos de futebol, que a galera desbloqueava o jogo e mudava pra uma personalização, né, com os nomes brasileiros e tal. E depois a gente vai ver que o mercado não se interessava pelo Brasil. Quando o mercado olha que o brasileiro está consumindo o jogo pirata e por que está traduzido, é que começa a localizar os jogos, mas quando a gente tem uma economia mais estabilizada também, ali entre 2004 e 2010, né? Mas exatamente, os números, geralmente eles são sintomáticos e eles fazem, de novo, sob um pano de fundo capitalista, que é o que a gente vive, eles acabam fazendo essa virada, né? Porque as pessoas precisam engolir, nem que seja goela abaixo, a inevitabilidade, o público consome jogos de uma maneira voraz. Daí a gente dá esse salto, eu acho que foi esse ponto que você trouxe, né? De consumir pura e simplesmente por entretenimento, para a partir de então dar um passo a mais e conseguir entender qual é o tipo de fruição que se quer, né, ter a partir desse consumo. Aí é que é esse ponto, esse nozinho que a gente está problematizando aqui, né? Porque aí tem tanto uma maturidade de indústria, quanto uma maturidade de consumidor, quanto uma maturidade inclusive social, né? Enquanto opinião pública mesmo, percepção, essas coisas. Esses são os pontos que eu estou tentando trazer. Porque especificamente eu penso que a gente está um pouco mais atrás nessa evolução, embora, claro, né, a gente tenha esses sintomas de que a gente joga bastante, né? Enquanto sociedade brasileira. Mas os jogos não ajudam muito, cara. Acho que o Felipe tem um relato sobre um artigo que você fez, em que você fala dos jogos que estão trazendo algumas mensagens diferentes a partir de uma data. Sim, eu acho que talvez a maior diferenciação, assim, nesse sentido de como é a fruição do jogo, é que a gente está falando bastante do jogo enquanto indústria, enquanto, enfim, artefato comercial, vendido, etc., e tem toda uma outra linha de desenvolvimento independente, desenvolvimento mais por um viés artístico, individual, pessoal,
que aí sim busca usar o jogo como plataforma para mensagens um pouco mais claras, mais condizentes com o estado da humanidade. Menos alienantes. Isso, menos alienantes, perfeito. Então alguns jogos, por exemplo, Disforia, da Anna Entropy, o Passage, do Jason Rohrer, o próprio Journey, que saiu pra PlayStation 3, pra PlayStation 4, acho que é da That Game Company. Braid, a gente já falou aqui também, né? O Braid também, o The Witness, do Jonathan Blow. São jogos que não são necessariamente vistos como algo comercial. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos também, tem o Rainy Day, da Thais Weiler, que buscam esse outro tipo de fruição, esse entendimento. Fala sobre depressão, sobre disforia de gênero. Então existe esse outro lado também, mas isso é um pouco mais recente, que nem você falou, não é nos anos 70 com o Nolan Bushnell, não é nos anos 80 com a bolha que isso acontece dos anos 2000, 2005 para frente, quando principalmente um mercado e um contexto de desenvolvedores cansados desse engrandecimento do mercado e do contexto, eles saem, vão embora e começam a trabalhar sozinhos em suas próprias piras, vamos dizer assim. Acho que a galera cansou de que o jogo fosse só alienante, né? Exato. Isso faz parte do processo de busca por uma identidade também, né? Enquanto indústria, mas olha só, cara, a gente conversava em outro momento, eu não acho possível não comparar com o cinema. Lá na escola soviética de cinema, lá quando o Sergei Eisenstein tá pensando na montagem, quando o Kuleshov tá pensando nos experimentos dele sobre cortes, o Ziga Vertov tá pensando numa ideia de função do cinema e arte, e o Ziga Vertov ele fala que mais do que um cineolho, o cinema precisa, a lente precisa ser um cinepunho. Né? E é aí que tá a ideia artística. Se a arte não tem um propósito, se ele não tem um propósito claro, ele serve para manter um status quo. E os jogos demoram... Alienante nesse sentido. Alienante, assim, e se a gente pensar na ideia de alienação, a gente pode pensar em ideologia, e pensar em ideologia em si, ideologia para si. Ideologia em si você faz parte de alguma posição social no mundo, você está dentro de uma posição na cultura e tal, independente do que você pense sobre si mesmo. Quando você toma consciência disso, você age para isso, você está pensando na sua ideologia para si. Os jogos, eles podem até ter uma ideologia em si, mas para si... não chega, cara, sabe? É isso que eu acho difícil de defender, assim, eu acho que é aí que tá por que pesquisadores, artistas, pelo movimento capitalista de mercado, os jogos são respeitados. Isso a gente acho que pode colocar na mesa aqui que sim. Sim, sem dúvida. Mas enquanto uma cultura, se a gente for pensar que o jogo, é uma cultura, é um elemento identitário, sim, mas de que maneira, né? De que maneira que isso acontece? Não. Enquanto a gente não tiver repensando isso, enquanto o gamer for só um garoto que tá lá tentando defender menos impostos pro seu joguinho, não tem como ele ser um ator social para além de uma manutenção do status, né? E vou trazer uma situação sintomática que você mesmo tinha dito antes, né? Porque enquanto esse tipo de coisa acontecer, e isso fica aqui, nós que somos, né, dessa indústria, né, representantes pelo menos brasileiros dessa indústria, é uma provocação, né, para todos que estão nos ouvindo, que fazem parte dela ou que consomem para consumir também de uma maneira um pouco mais madura, assim. Mas principalmente para quem faz parte da criação disso, né, do desenvolvimento disso. Mas o ponto que eu ia trazer é o seguinte: quando você diz de um GTA que o debate acaba se debruçando sobre se é legal ou não matar velhinhas atropeladas, é justamente porque a gente não tem uma mensagem macro madura o suficiente para conseguir sustentar algo muito maior do que isso. Então, assim, a gente fica refém ou muito vulnerável a moralismos baratos, né, a debates rasos. Os próprios, principalmente os jornalistas, quando entram na jogada, né, que eles têm o papel um pouco mais à frente nessa questão da crítica, tudo, eles ficam também um pouco vendidos nessa história porque eles precisam, senão eles tomam muito bola nas costas, né? É do jogo, né? Exato, porque é o que é entregue, né? Então, realmente, as duas coisas são entretenimentos para seguir nessa comparação de cinema e jogos, né? Claro que tem alguma especificidade que muda bastante, que é principalmente essa barreira da concentração do consumo. Né? Enquanto estou consumindo cinema, eu estou perfeitamente concentrado e tem uma linha que não é interrompida na minha cabeça, e isso dá uma liga, uma solidez para essa reflexão que vai acontecer ao final das 2 horas de consumo de um filme, por exemplo. Agora, no jogo, a gente tem um outro tipo de concentração e atenção acontecendo no durante desse consumo cultural. Isso é uma característica nossa.
Claro, não deveria importar, porque existem jogos cuja mecânica está no centro da mensagem que quer ser passada. E daí eu trago como exemplo, de novo, esses exemplos que o próprio Dom Molin trouxe. A gente já conversou aqui sobre o Braid, que fala muito sobre a questão do tempo, e o tempo ele é central nas mecânicas principais. E o jogo é sobre isso, o jogo é sobre movimento, mecânicas do ponto de vista físico, de se movimentar, né? Ir de uma situação A até uma situação B, seja ela temporal, narrativa, espacial, não importa. Então acho que isso é uma coisa que faz parte de uma construção de identidade, a gente encontrar para onde a gente quer ir, né? Quem a gente quer atacar, para além dos sucessos comerciais que a gente já tem conquistado, né? Acho que os jogos consolidam que o McLuhan diz que o meio é mensagem, e os jogos, eles são meio e são mensagem, e mensagem também é meio, né? E é uma coisa que de certa forma, eu tava pensando nisso agora enquanto o Israel falava, que pode dificultar também pro jogo esse debate um pouco mais aprofundado e essa fruição um pouco mais rica, no seguinte sentido: se a mensagem do jogo ela é uma mensagem que precisa ser consumida de forma ativa, teu uso daquilo é em primeira pessoa, eu entendo por fazer e não por ouvir falar ou por ler de um terceiro, talvez não seja tão fácil assim eu debater aquilo de forma que não seja também ativa como é no jogo. Dá um exemplo simples que eu acho que a gente já comentou antes, o The Witness. Pra mim, o The Witness do Jonathan Blow, ele é um jogo de resolver quebra-cabeça e coisa. Ele tem uma mensagem, ele me contou uma coisa muito, muito forte que eu vou levar comigo pro resto da vida. Não vamos dar spoiler pra galera que tá nos ouvindo, mas... Não, exato. Justamente porque eu não sei passar essa mensagem adiante sem ser, cara... Pega e joga esse negócio aqui, que você vai escutar essa mesma mensagem, sabe? Nenhum relato de jogo... Nenhum relato... ele pode estar e pra perto... mim, isso, como game designer... é o santo grau da mensagem do game design. É a modificação intrínseca, né? De dentro pra fora, realmente. O jogador como agente, ele introjetou a mensagem, ele não escutou aquilo. Então torna difícil também eu falar sobre a mensagem. É uma recepção diferente, né, cara? Porque o que você vai falar dos inputs, né? O fato do jogo ter um input muda completamente a maneira de consumir, né? Exatamente. E aí é que não é querer colocar o jogo acima do filme ou de outras mídias, mas ele é mais complexo de se produzir, ele é mais complexo de se criar, ele é mais complexo de se consumir também, porque exige habilidades, e não só habilidades motoras, também algumas habilidades cognitivas, de entender uma interface, de entender coisas assim. Então, eu só fico pensando se o desenvolvimento dessas habilidades motoras e cognitivas, desse tipo que o jogo oferece, se não acaba acontecendo um efeito gangorra, sabe? De que você desenvolve habilidades muito interessantes em domínio de um joystick, de uma mira, de um personagem, em detrimento de outras áreas da tua capacidade de discernir uma ética coletiva. E aí a gente poderia citar uma quantidade muito grande de youtubers que são excelentes jogadores, mas que são pessoas detestáveis ideológica e eticamente falando, sabe? Sim. Então, tipo, um capital não carrega o outro, parece, né? São coisas que poderiam se carregar junto se a fruição acontecesse. E ela está lá, o conteúdo está lá, sabe? A gente sabe disso, mesmo nos jogos populares. O conteúdo está lá, né? God of War, jogo do ano, está lá uma tentativa de desconstruir uma relação masculina de pai e filho. Sim. E aí os relatos dos gamers eu chorei e tal, mas ao mesmo tempo, o mesmo cara que tá dizendo que gostou muito do jogo é um cara que tá dizendo que botou o filho de 8 anos para jogar um jogo pra maior de 18. Tipo, você entendeu a mensagem de pai e filho, mas na tua prática isso não se refletiu, porque você botou um jogo super violento pro teu filho de 8 anos jogar. Então, e eu não acho que esse exemplo que eu tô dando é uma exceção. Eu acho que ele é bem próximo de uma regra, né? Tipo, eu consigo jogar, eu consigo entender toda uma mecânica, mas eu até entendi a mensagem, mas essa mensagem não chegou. A gente pode falar sobre o Battlefield o Battlefield da Segunda Guerra Mundial, em que o propósito do jogo é te colocar na posição de um soldado que morre na guerra. Você joga várias partidas e sempre o teu personagem vai morrer. E a intenção é mostrar que a guerra é ruim, é mostrar que os nazistas eram os bandidos, e inclusive posiciona os nazistas ideologicamente, né? Tipo, e parece que o mesmo gamer tá jogando aquilo, mas ao mesmo tempo não entendeu bem que aquele jogo tá falando que a indústria bélica é um problema, sabe? E aí o mesmo cara tem toda uma habilidade motora, mais uma vez cognitiva, com interface gráfica, mas o discurso e a maneira de se relacionar com o mundo parece que não houve o aprendizado. E o jogo tá... eu não acho que é uma camada tão profunda assim.
Sim, eu acho que mas tem um pouco assim, eu vejo nessa parte, tem um pouco de como as pessoas recebem, porque realmente, além da questão motora, e que realmente ela é um filtro, digamos assim, de aderência para quem vai jogar, melhor ou pior, ou para quem nem vai jogar, tem também essa questão da própria narrativa em si, né? Porque no final das contas eu acho que as pessoas elas evoluem a partir de ou situações condensadas muito traumáticas, tanto positivas quanto negativas, ou então ao longo de histórias que carregam consigo uma moral da história, não uma moral do ponto de vista moralista, né? E são essas morais de história que o cinema consegue entregar muito bem pela continuidade da maneira com que é entregue e consumido pelo público, e os jogos precisam ficar fazendo essa alternância entre habilidades mais físicas, né, mais motoras mesmo, e esse aprofundamento, esse mergulho intelectual na maneira de consumir, né? Porque a gente pega um Battlefield, talvez fosse outro jogo para passar essa mensagem se ele fosse um jogo bem mais narrativo, né? E existe na própria indústria de jogos essas duas vertentes, né? De mais narratologia, mais ludologia, né? Então, em nome de mecânicas versus histórias. Eu fui um pouco cruel aqui, né? Detratando os jogos, mas ao mesmo tempo... Não, mas ao mesmo tempo... Detratando. Eu fui aqui detratando um pouco os jogos, mas ao mesmo tempo... Calma que as delações são premiadas aqui no Pensa o Jogo Existe, tudo delas são premiadas, cara. Ok. Mas assim, está havendo um esforço por parte da indústria. Acho que a gente precisa reconhecer isso também. Se a gente pensar a série Tomb Raider, né, da Lara Croft, os primeiros jogos era uma arqueóloga aventureira peituda correndo de costas pra você ver o bumbum dela ali com um shortinho curto, e ela era peituda por causa de um bug que aconteceu e os caras viram que o peito dela cresceu, vamos manter assim. O que a Lara Croft é hoje, certo? É diferente, ela é diferente, ela não é mais aquele corpo objetificado. O jogo te propõe a se colocar em situações pra você tentar sentir na pele o que é uma mulher passando por situações complicadas. Então, assim, existem muitas mulheres que são fãs hoje em dia de Tomb Raider e que talvez não se tornassem fãs da Angelina Jolie, não, da Lara Croft. O ato falho. O ato falho. Da Lara Croft quando ela era só um corpo bonito com duas pistolas. Quando a gente tem um Tomb Raider hoje em dia, do jeito que ele acontece, assim, do jeito que ele é exposto, eu acho que... E eu tô falando isso de maneira empírica, de ter observado garotas gamers, né? Foi algo que eu estudei na minha dissertação de mestrado, inclusive, de ter observado que garotas realmente se identificam com as personagens. Elas não eram representadas nos jogos antes. Agora elas são. Em contrapartida, como é que o garoto vê isso? Ele rechaça, não, agora as mulheres invadiram o meu espaço, né? Agora eu estou aqui, estava tudo bem antes das garotas chegarem. Que é um pouco daquilo que a gente estava falando antes sobre como que a sociedade enxerga o gamer e coisa. Parece que se em algum momento existiu uma resistência ao gamer como membro válido de uma sociedade de consumo e coisa, parece que o gamer faz o mesmo tipo de coisa hoje com os novos gamers e os novos demográficos do videogame. Parece uma vingança dos nerds, né? Parece a vingança dos nerds. É o pior jeito possível. Essa é uma questão realmente um pouco delicada, e também falando sobre identidade, existem alguns arquétipos que a gente precisa realmente combater, essa questão de... a vingança dos nerds, como a gente fala, que se... Eu acho que são estereótipos, viu? Acho que são estereótipos. Eu falei arquétipos, né? Perdão, estereótipos. Alguns estereótipos que realmente a gente precisa, no mínimo, problematizar e colocar eles muito contra a parede, assim, pra ver se eles param de em pé sob qualquer tipo de justificativa, mas realmente é muito difícil, porque os produtos desse tipo de coisa vão objetificar a mulher, vão ser racistas em algum nível, sabe? Isso tá completamente na contramão da reflexão contemporânea de todas as sociedades. Eu não estou falando só da nossa, não, sabe? Tá tudo sendo revisto, mesmo a cultura pop, você pega um Star Wars, você vê os tipos de protagonistas que tem hoje em dia, sabe? Pra pegar um ícone de cultura pop, né? Então, assim, mulher, negro, entendeu? Esse é o tipo de coisa que... Homossexuais, transgêneros, Exato. Não todos entram assim, né? Eu tô só elencando alguns, mas não esquecendo os outros aqui, pelo menos intrinsecamente na minha fala. Então, assim, porque realmente, quando fala em cultura, tem uma rede de significados, e esses significados não são necessariamente significados bons, ela tá ali dentro dessa teia construída, então a gente precisa mexer em algum desses nós para conseguir reconfigurar minimamente, né? Claro, esperando isso ao longo do tempo que as coisas funcionem, mas eu acho que
problematizar e debater já é um bom começo. Mas, né? Cara, assim, nesse ponto eu acho que eu sou um pouco otimista, assim. Se a gente pegar a série de jogos The Sims, que são jogos em que você simula a vida de algumas pessoas morando numa casa, não é mais do que isso, né? Antigamente, eu digo, nem muito antigamente, há uns 4 anos você não podia ter um casamento homossexual dentro do The Sims. Você podia ter 2 homens compartilhando o apartamento, a casa, 2 mulheres. Hoje você consegue fazer o casamento. Hoje, nas versões mais recentes do The Sims tem isso. Pra mim, isso é uma vitória da cultura dos jogos, assim, tipo, de incluir pessoas. Claro que a gente poderia problematizar dizendo, quando o capitalismo enxerga que precisa da diversidade vende, né? E aí vai ter a galera que vai dizer assim, quem lacra não lucra. Eu lamento. Essa é uma opinião bastante difícil de concordar, porque quanto mais diverso for o teu produto, quanto mais ele respeitar a diversidade, mais pessoas vão consumir, mais pessoas vão ser representadas e mais essa cultura vai se disseminar. Mas e o gamer está disposto a receber essas novas pessoas, ou essas pessoas que sempre jogaram, mas que antes não tinham, com perdão do trocadilho, não saíram do armário, né? Quando eu perguntava pra essa estudante sobre ela ser gamer, ela me diz, cara, eu não acho que eu sou gamer porque eu não me identifico com essa galera que tem essas questões de homofobia, de racismo, etc, etc. E aí eu perguntei, mas por que esses atributos são colocados pro gamer? E ela, professor, mas eu vejo os gamers, e eu vejo esse comportamento com frequência nos gamers, e acaba sendo algo que tá andando junto. E tá andando junto por quê? Porque os jogos não abordam essas questões, ou porque os gamers não estão fruindo, mas os jogos abordam. A gente sabe que já tem aí uns 15 anos aí, mais ou menos, que os jogos estão abordando essas questões. Talvez ainda numa camada muito superficial. Mais uma vez, o Red Dead Redemption não é superficial. Quando você ataca os KKK lá, que eu não vou me arriscar a pronunciar de novo, né? Quando você ataca os racistas lá, o jogo te bonifica. E se você não faz nada, aí tem até uma cena que tem um cara ali ele que não te pune, tem um cara que tá dizendo, ele tá falando sobre supremacia branca e tá dizendo, vou comprovar cientificamente que os brancos são superiores aos negros. Tá falando disso no jogo, né? Tu vai lá e tu pode brigar com esse cara, passa um guarda e diz assim, hello. Entendeu? Agora, se tu na mesma cena, se você sem querer bater contra alguém e tal, o guarda pode te prender. Mas quando você agride o racista, não. Então, os produtores dos jogos estão declaradamente dizendo o que eles pensam. Mas o gamer, não sei se ele tá entendendo isso. Né? Não sei se ele tá entendendo que essa mensagem tá ali. Até porque, vamos ser honestos também, é uma mensagem escondida. E eu acho que tem aquilo, ela é escondida, ela é vivida em primeira pessoa, talvez seja uma mensagem que cozinha em fogo lento também, sabe? Com tempo de jogar isso e de vivenciar esse tipo de experiência com esse olhar, a mensagem pode chegar. E tá no meio do Velho Oeste, tiroteio, cavalo, roupa de cavalo. Tem várias outras mensagens. Um ruído de sinal, né? Verdade. Mas esse ponto especificamente eu acho que não é uma questão de um dilema entre o ovo ou a galinha. Eu acho que tem que começar pela produção, para que a gente, então, como entregadores de um artefato cultural, aculture o público. Né? Eu acho que agora, acho que não sei se começa pela produção, assim. Eu penso muito sobre a responsividade da indústria, sabe? Eu acho que é uma questão de sobrevivência de mercado também. Pode ser, né? Eu acho que, por exemplo, receber um review crítico, né, sobre determinado aspecto faltante vai provocar, mas é mais no sentido eu de acho que é uma tríade, esse ovo-galinha, que é crítica, jogador e jogo. Desenvolvedor. Perfeito. Discordo de mim alguns minutos atrás. Concordo com vocês. Ovo-galinha e um terceiro que eu não sei. Mas enfim, a gente, talvez porque eu esteja em primeira pessoa falando como diria Rogerinho Dengá, mudei de opinião. Não, mas isso é tranquilo. Eu acho que, enfim, eu acho que a gente tá conversando aqui sobre esse episódio especificamente, um episódio bastante denso, né? Tipo, de novo, como eu conversei no início, para quem tá nos ouvindo aí, acompanhando, a gente foi trazendo alguns conceitos e estamos aí agora já falando sobre games, cultura e identidade. São questões que tangenciam até outras áreas, bastante áreas que as pessoas também já estudam, então acho que já estão até bastante aptas, no mínimo, analogamente, a entender o que a gente está falando, né? Somando o que já se sabe de outras áreas e mais o que a gente vem conversando aí nos outros episódios. Mas assim, essa identidade, ela tá em franca formação. Eu acho que realmente tem muito dessa tríade, né? Tem responsabilidade de todo mundo para entender o que é um fã, né? O que é um desenvolvedor, como é que ele vai escolher colocar um dilema moral ou um dilema identitário desses para a pessoa, e até porque querendo ou não são ambientes, de certa forma, como a gente oferece tantas escolhas assim, são ambientes laboratoriais, né? Então a pessoa, nesses casos do Red Dead Redemption,
ter que poder escolher e comprar as consequências dessa escolha a partir disso e receber uma micromensagem, né, uma mensagem parcial de algo que até a mensagem principal não necessariamente é isso, né? Nesse caso é um caso um pouco mais específico porque é um sandbox, né? Então um jogo um pouco mais aberto em termos de navegação e de escolhas, mas eu acho que é super importante assim, e penso, jogo, existo, acho que é um projeto, é um podcast que eu particularmente fico bastante feliz assim, que ele existe para isso, né? Para que a gente dentro dessa tríade, no nosso nó, a gente puxe essas discussões e que isso emane aí para as outras pessoas, porque o debate realmente, ele não só não começa, como muito menos não termina na gente, né? Nossa. A gente está aqui só numa ínfima partícula desse debate aí, que é um debate ainda bastante incipiente e está na formação da nossa indústria e da nossa identidade, assim. Eu mesmo não sei qual é a nossa identidade ainda, mas eu sei que a gente está indo para um lugar que parece ser bom, mas dá para melhorar também. Vejo um outro, tem que ajustar alguns graus aí nesse leme aí. Vocês querem fazer algum encerramento aí da minha parte? Senão eu já vou encaminhar os nossos finalmente aqui. Rodrigo? Eu só penso assim que identidade é um assunto bastante complexo. O que a gente é no mundo não é apenas baseado nas nossas decisões, no que a gente imagina sobre si mesmo. Isso são composições, mas a gente também tem nossa existência, a nossa maneira de ser no mundo tá de alguma maneira atravessado por nossa posição social, econômica, tá, a maneira da cultura que a gente absorve, como o que a gente imagina que a gente é, o que a gente é de fato, que discursos emanam da gente, para quem que eu olho e vejo que eu sou parecido, né? E a gente vai ter muitas questões ao redor de identidade, e eu acredito que de alguma maneira a gente consegue ver o gamer, o consumo de jogos e a vivência com os jogos como um elemento identitário, mas que a gente precisa de alguma maneira olhar para essa identidade e pensar o que ela significa no mundo e para que ela serve e como que ela está se constituindo e para que a gente se propõe, assim, né? Enquanto professor, e eu dou aula de criação de jogos também, de várias disciplinas de criação de jogos, eu tento de alguma maneira propor algumas reflexões, mas é muito difícil porque a indústria e o mercado te pedem alguns resultados que às vezes você colocar uma reflexão acaba sendo difícil, mas eu juro pra vocês que eu tento. E enquanto eu tento mesmo, de verdade, assim. E enquanto pesquisador é complicado, existe uma dualidade ali em que em alguns momentos eu me sinto muito pessimista de ver que eu estou pesquisando uma área que é difícil e que é difícil de defender, é difícil de estar à frente dela e dizer assim, olhem pra isso, vamos ver o legal, porque existe um fã-clube ali muito difícil de defender mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar algumas resistências, assim, alguns esforços. Mas a gente tá num processo mesmo. Eu acho que o Felipe Domoni falou isso num outro episódio, e eu carrego isso comigo, essa fala dele, que é de que eu acho que a cultura dos games ainda é muito imatura, em vários níveis. No econômico não, né? No econômico eu acho que já atingiu alguma consolidação, mas eu acho que enquanto, para chegar perto da representação cultural que o cinema tem, que a literatura tem, e que até que as novelas têm, eu acho que ainda estamos num caminho ainda no início. E eu acho que da nossa parte, assim, falando nessa tríade do ponto de vista do desenvolvedor, assim, eu acho que existe um caminho para trilhar no sentido de acolhimento dessa diversidade, de olhares diferentes e de trazer gente enfim, de todo o espectro humano para dentro do desenvolvimento de jogos também, de forma que essa produção saia mais diversa e mais representativa de tudo isso que a gente falou, de todas as identidades, que não aquele cara que parece comigo e consumiu o jogo, nunca teve problema para comprar um console, etc, etc. Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade também, e eu acho que a indústria vem mudando nessa direção, vem respondendo a isso, no sentido de realmente acolhimento da diversidade e de ter pessoas diferentes trabalhando na criação do que vai ser esse novo público gamer, essa nova forma de consumir jogos no futuro, né? Legal, e eu acho que isso aí é exatamente a nossa missão. E eu falo isso porque esse está sendo, então, o episódio de encerramento dessa temporada toda, né, que a gente fez aí, conversou, são 6 episódios, a gente conversou sobre diversos assuntos. Eu particularmente estou bastante feliz porque eu acho que a gente conseguiu destrinchar vários temas aqui, encerrando com games, cultura e principalmente identidade, sabe? Eu acho que é um negócio que a gente precisa perseguir. Nós 3 demos um bom passo aqui, sabe? Pelo menos vamos compartilhar isso com o nosso público principalmente. Espero que mais pessoas consigam captar o que a gente está conversando. A gente tentou ser o mais didático possível aqui também nos conceitos, e que os jogos tragam isso e estejam cada vez mais presentes na cultura pop e mais relevantes do
do ponto de vista cultural. Dessa forma, eu acho que a gente está, então, desenhando de uma maneira mais assertiva a nossa identidade e o nosso papel aí na sociedade. Galera, queria agradecer imensamente vocês, então, por essa jornada. Encerramos por aqui a nossa primeira temporada. Valeu, Rodrigo. Valeu, Dalmolin. E, principalmente, valeu a todo mundo que nos ouviu aí. E fiquem atentos, a gente volta em breve. Da nossa parte, eu acho que é isso por hoje. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Felipe. Então, queria agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí. Segue a gente no @AmericaPodcast. E não se esquece, esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music. Procura lá. Ou então, se você não encontrar, vai no www.americapodcast.com.br. Inclusive, você vai encontrar até os nossos arrobas lá, se quiser mandar mensagem. É isso aí, prende o grito, fala com a gente e a gente se vê no próximo. Valeu! América Podcast.